Vamos fazer uma leitura de harmonização. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro do olho do teu irmão? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o arqueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem um coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos lubrificados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo viso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão e muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nucas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus nos desculpasse os erros e as defeições de cada dia? Vou repetir. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defeições de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos à felicidade e ao equilíbrio, através de incessante renovação. Bom, meus irmãos, após essa leitura, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos procurar nos voltar completamente nossos sentimentos, nossa mente para Jesus. Vamos respirar calmamente, profundamente. E vibrar os nossos corações no amor e na bondade. Jesus, divino amigo, fonte inesgotável do amor. Gratidão por mais essa oportunidade de podermos sair de nossos lares e chegarmos até o Gaspa para aprendermos sobre o teu Evangelho, e que esses ensinamentos que iremos ter agora possam tocar os nossos corações, interiorizar em nossas almas, para que aos pouquinhos vamos nos melhorando, procurando ver nos outros
somente as coisas boas e que todo o lado ruim que nós temos, que não possam ser valorizados. Que o Teu amor, Senhor, sempre nos inspire a caminharmos em Tua direção, mesmo diante da dor, do sofrimento ou da alegria. Possamos sempre manter a fé de que o Senhor sempre está conosco, nos amparando, nos dando força e coragem para superar as nossas próprias dificuldades. Envolva o nosso irmão André, que ele possa ser inspirado, a fim de que possam nos transmitir os ensinamentos das leis de Deus. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então o nosso irmão André Castro nos brindará com uma conversa, com um bate-papo. E o tema de hoje é Jesus na Samaria. Não é isso mesmo? Jesus na Samaria. Então eu vou passar a palavra para ele. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui de novo com vocês, podendo ter esse contato, né? Realmente eu fico lá dentro da salinha e não encontro com vocês. E quando eu venho dar palestra, é um dia diferente para mim, é um dia muito feliz. Como o Renato falou, nós vamos falar hoje sobre Jesus na Samaria. Samaria era uma região naquelas terras onde Jesus pregou, onde hoje é o Estado de Israel, onde está acontecendo aquela guerra agora, por exemplo, né? Então Samaria era uma região dentro daquele estado e Jesus ia percorrendo de norte a sul aquele território, né, pregando. Eu vou ler a passagem. Essa passagem ela só está registrada no Evangelho de João, no capítulo 4. Os outros evangelistas não registraram essa passagem de Jesus pela Samaria. Ela é um pouco longa, mas ela é muito bonita e ela traz muito ensinamento. Então eu vou ler e aí a gente conversa sobre ela, tá bom? Então no Evangelho de João, capítulo 4, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. O povo israelita, o povo hebreu, ele fugiu do Egito, né? Ele saiu do Egito, ele era escravo no Egito, guiado por Moisés, e ficou 40 anos circulando pelo deserto, que foi um tempo em que eles, nessa caminhada no deserto, eles foram se desapegando de costumes que não eram os ideais, digamos assim, né? Já era um povo que estava, digamos assim, predestinado a receber a palavra de Deus. Então ele foi sendo preparado no deserto e perdendo a idolatria, por exemplo, né? A crença em vários deuses, né? Eles foram um povo escolhido justamente porque tinha essa predisposição a crer num Deus único. Foi por isso que eles receberam os 12 mandamentos, ao invés de Moisés, receberam de Deus. E quando eles chegaram naquela terra, que é, digamos, a terra prometida, eles se dispersaram, né? Então existiam 12 tribos que eram como se fossem 12 estados. Por exemplo, o Brasil é um país enorme que tem vários estados. Então aqui está falando que Jesus saiu da Judéia. Judéia era o lugar onde a tribo chamada Judá ficava, por isso judeu, né? Era a tribo de Judá. E ele saiu da Judéia e ia para Galiléia, que era uma região ao sul.
e ele escolheu passar pela Samaria que ficava no meio, que é essa região que a gente está falando aqui, né? Então eu vou continuar aqui, só dei um comentário aqui para a gente entender. Então ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próxima do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte, que era quase meio-dia, Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela diz: Senhor, nem tens vasilha, e o poço é profundo, portanto, da onde tiras essa água viva? Porventura tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também teus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz para ele: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar a água novamente do poço. Ele lhe diz: vai, chama o teu marido e vem aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus lhe diz: disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 homens, e o que agora tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. A mulher lhe diz: Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém, vós os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis ao que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: sei que vem o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos explicará todas as coisas. Jesus lhe diz: sou eu o que te fala. Neste momento chegaram seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém disse: que buscais? Ou por que falas com ela? Assim a mulher deixou o seu cântaro, sua vasilha, onde ela carregava água, partiu para a cidade e dizia aos homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Eles foram na cidade comprar comida. Estava na hora do almoço. Então, ele, porém, lhe disse: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus lhe diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Muito bem.
Então está aqui a passagem. Os judeus e os samaritanos não se davam, né? Apesar de serem o mesmo povo hebreu. Em Jerusalém, eles eram muito fiéis à disciplina religiosa. Moisés recebeu os 12 mandamentos de Deus, e durante o tempo que ele guiou o povo, né, no deserto, ele viu que era necessário criar outras leis para disciplinar o povo. E nessa época de Jesus, digamos assim, a lei mosaica, ela era a lei religiosa e a lei civil. Então você tinha o que está no Velho Testamento, né, dos profetas, as mensagens dos profetas, as orientações dos profetas, né, e você tinha mais de 700 regras que o povo judeu tinha que seguir. Essas regras, elas determinavam tudo na vida dos judeus, né? Não só a maneira de adorar a Deus, a maneira de fazer as oferendas, mas como eles deviam resolver seus conflitos, como eles deviam, como eram as questões naturais da lei civil. As coisas se resolviam, né? Casamento, divórcio ou disputa sobre terra, enfim, tudo isso tinha regras, a maneira de comer. Então em Jerusalém eles seguiam isso com um certo fervor. E já na Samaria não existia isso. Apesar deles terem vindo também com Moisés, né, no deserto, eles tinham deixado, digamos assim, de seguir essas regras todas. E os judeus e o pessoal dos samaritanos eram inimigos, né? Eles brigavam mesmo por essas questões. E quando o judeu passava pela Samaria, ele via que eles não seguiam as regras, então isso gerava disputa, às vezes até briga física mesmo. Então quando Jesus vai sair da Judéia para Galiléia, ele fala para os apóstolos, né, quando chega no caminho que tem a bifurcação, Jesus segue pela Samaria. Os apóstolos, não, mas peraí, né? Aí a gente vai encontrar problema, né? A gente vai acabar arrumando briga. Normalmente os judeus iam para Galiléia passando por um caminho mais longo, iam margeando o Rio Jordão, que era cheio de vegetação, onde o clima era mais ameno, e eles não passavam pela Samaria para não arrumar confusão. Mas Jesus resolve ir pelo deserto, pelas montanhas, ou seja, não vai pelo vale, passando pela Samaria para chegar a Galiléia. Quando ele chega então nessa cidade chamada Sicar, tem ali o poço de Jacó, que era um poço muito antigo. Dentro da cidade não tinha água, não tinha fonte d'água. As pessoas tinham que sair da cidade e percorrer um espaço, não sei quanto, imagina uns 2 quilômetros, para ir buscar água. E aí Jesus vai para esse poço, estava na hora do meio-dia, perto do meio-dia, então ali era um clima de deserto. Meio-dia estava um calor insuportável. E Jesus manda os discípulos irem para Sicar comprar comida, porque eles estavam com fome, e ele fica ali no poço sozinho. Chega a samaritana para tirar a água do poço. Essa samaritana não era uma samaritana qualquer. Como no texto fala, ela já tinha casado, divorciado várias vezes. Então ela era má vista em Sicar, na cidade onde ela morava. As pessoas consideravam ela uma mulher de má vida. Então o que acontecia? Normalmente as mulheres que iam buscar água no poço, que era, digamos assim, um trabalho das mulheres, né, porque cozinhavam, enfim, para ter água em casa, elas iam nas horas onde o sol estava ameno, né? Iam de manhã cedo ou no meio da tarde. Elas não iam ao meio-dia porque o sol estava inclemente. E como essa mulher, que a gente não sabe o nome porque na Bíblia não fala, né, ela era rejeitada, ela era maltratada, ela era considerada uma mulher de uma vida, ela ia num horário onde ela não ia encontrar com as outras mulheres, justamente para se preservar, né, do julgamento e dos comentários maldosos que elas faziam. Então, quando ela chega no poço, Jesus está lá. Jesus era um judeu. Os judeus, elas tinham uma vestimenta, enfim. Ela reconheceu que ele era judeu, que era historicamente inimigo
dos samaritanos, e aí ele pede que ela lhe dê um pouco d'água. O que já era estranho, porque o judeu normalmente não falava com mulher na rua, né? Ainda mais uma mulher que ele não conhecia, né? E aqui tem o que está no texto, né? A gente tem um livro do Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que é o Boa Nova, que é o livro no qual pediram para eu me basear a palestra hoje, em que tem uma passagem que o Humberto de Campos conta um pouco mais da conversa deles. Então, nessa conversa, a samaritana fala: se você soubesse quem eu sou, você não pediria água, porque ela era uma pessoa de má vida, né? Ninguém na cidade gostava dela. E aí Jesus falasse: se você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água, e eu lhe daria água viva. Mas que água viva é essa? Para a gente entender o sentido profundo que tem aqui, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico. No Velho Testamento e no Novo Testamento existe o uso de muito simbolismo, né? As histórias que estão no Velho Testamento e as histórias que Jesus, as parábolas que Jesus contava, eles usavam elementos do cotidiano do povo, da cultura, no dia a dia, para que as pessoas entendessem. Era uma forma didática de passar a mensagem do que era esperado deles por Deus, colocando de uma forma que todo mundo entendesse. Então eles falavam de rebanho, de ovelhas, de pesca, eles usavam elementos do dia a dia. Então você vai ter várias parábolas de Jesus falando, usando esses elementos do dia a dia, e no Velho Testamento também. E em diversas passagens do Velho Testamento, essa união com Deus, né, a questão da fé mais profunda que todos nós devemos ter, ela era comparada a um matrimônio. Então é como se Deus fosse o marido e todos nós fôssemos a esposa. E era muito importante nessa fé a questão da fidelidade. Então, em diversas passagens do Velho Testamento, eles tratam da idolatria, que era a crença em diversos deuses, como se fosse a promiscuidade, ou seja, a infidelidade. Certo? E no livro de Oséias, lá no Velho Testamento, ele trata as duas grandes regiões daquela região, que eram a Judéia e a Samaria, como sendo duas mulheres. Como eu falei, era dividida em 12 tribos, 10 delas ficavam ao norte e 2 ficavam ao sul. Então a Samaria ficava no sul, na região do sul. E tanto em Israel quanto lá na Galileia, as pessoas estavam deixando de acreditar no Deus único, estavam deixando de seguir o que Moisés ensinou, e estavam acreditando em diversos deuses, novamente, como naquele tempo do deserto. Então Oséias trata isso como se, ele fala assim, como se Deus estivesse falando, né? Minhas 2 mulheres se prostituíram. E mais à frente no texto ele fala: mas eu vou resgatar, falando sobre Samaria, né? Eu vou resgatar minha esposa novamente e vou lhe dar a água viva. Então, por isso que Jesus, alguns séculos depois de Oséias, ele está falando da água viva. Então, essa passagem de Jesus pela Samaria era como se ele estivesse resgatando, porque a função de Jesus na terra é unificar todos os povos. Nós somos o rebanho, apesar das nossas diferenças culturais, religiosas, políticas, todas as diferenças que existem no mundo, todos nós somos do rebanho do Cristo. Ele é o pastor e ele quer reunir novamente as ovelhas para que cheguemos a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É através dele que nós vamos a Deus. Então, quando Jesus está falando com a mulher e ele fala que vai dar a água viva, ele está se referindo a Oséias. E aí a mulher, a princípio, não entende,
e fala assim: você não tem nem vasilha, você não tem nem com que tirar água do poço, de onde você vai tirar essa água? E aí ele fala mais com ela, ela acredita e fala: então, acho que ela ainda não acreditava, mas ela fala: então me dá essa água aí que eu quero ver se é verdade, né? E aí ele fala: antes vai buscar o teu marido. Nesse momento do Evangelho é o momento que Jesus resolve tornar a sua mensagem pública, porque até então ele tinha curado, mas ele pedia às pessoas que ele curava: não diga a ninguém. E os apóstolos estavam doidos, né, para que todo mundo soubesse que o Messias tinha chegado, mas ele pedia segredo. Então, nesse momento, quando ele fala: vai buscar o teu marido, ele estava dizendo assim, ele queria que as pessoas da cidade viessem para que ele pregasse, né? E aí que a mulher fala: eu não tenho marido, né? E aí ele fala: disseste bem, porque já tiveste 5 homens e este agora não é seu marido. Então Jesus também estava fazendo uma referência histórica nesse ponto, usando a situação pessoal daquela mulher. Por quê? Nesse texto mesmo de Oséias, né, quando ele está falando de promiscuidade, ou seja, da idolatria, aquela região da Samaria, ela teve muito sincretismo com outros povos. 6 países estrangeiros tinham emigrado para lá, e a cultura e as ideias desses povos tinham se misturado com as ideias dos judeus que ali viviam, e por isso que eles estavam, digamos assim, eles estavam perdidos na fé, né? Então esse simbolismo é muito bonito, né? A gente entender o contexto histórico para entender o que Jesus estava falando com ela. Jesus estava falando com aquela mulher como se estivesse falando a todos os samaritanos, né? Como se estivesse dizendo assim: eu vim resgatar novamente vocês para o meu rebanho. Mas é maior do que isso, porque Jesus estava falando a todos nós que perdemos a fé, a todos nós que de alguma maneira perdemos a conexão com Deus, e por motivos, enfim, às vezes por dores, por dificuldades na vida, né? Perdemos essa fé, mas precisamos voltar a ter Deus no coração, porque a fé nos dá uma força impressionante para que a gente possa passar pelas dores da vida, pelas dificuldades da vida, que são naturais. O Espiritismo nos explica que isso faz parte do processo de crescimento. Existe uma lei que a gente chama de causa e efeito, mas é a lei de responsabilidade, que nos torna responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. Então, quando nós prejudicamos alguém numa vida, a gente se torna responsável pelaquela dor que nós causamos. E numa vida futura, ou às vezes na mesma vida, a gente precisa resgatar aquilo. Não é uma punição, é uma maneira de nos educar. Deus encontrou essa maneira de nos educar, nos tornando responsáveis pelos nossos atos. E que sede que é essa que ele fala, né? Ele fala para a mulher: essa água aqui do poço, você vai beber, depois vai ter sede de novo. Depois você vai ter que sair de novo, vir aqui no sol inclemente, pegar essa água. Então ele estava dizendo para ela assim: essa sede, a sede das coisas materiais, a sede que nós temos aqui na Terra, enfim, a gente precisa cuidar do corpo. Então a gente está sempre correndo atrás de sustentar o corpo, né? Com alimento, com água, com bens materiais. Só que isso não sacia a nossa sede real. A nossa sede é a sede de comunhão com Deus. Quando nós vamos encarnar, nós temos amigos espirituais, pessoas que nos amam e nos conhecem há muito tempo, que ajudam a preparar a nossa vida, a nossa encarnação, a nossa volta. E esses espíritos é como se dissessem assim: vocês vão voltar para o corpo, e a vida na Terra é como se fosse um deserto que nós temos que atravessar. É como o deserto que Jesus atravessou para chegar na Samaria. Então vocês vão sentir sede de amor, sede de paz, sede de comunhão com Deus.
E o que acontece conosco? Normalmente nós buscamos saciar essa sede com coisas materiais. Só que isso nunca sacia a nossa sede. Por mais que a gente lute por conquistar as honrarias da terra, os títulos, os bens, isso não vai nos satisfazer internamente. Não quer dizer que nós não devamos trabalhar pela nossa melhoria material aqui. A gente precisa sustentar o corpo. Nós precisamos cuidar da família que está ligada a nós, mas nós precisamos lembrar que a nossa casa de verdade é lá. A nossa vida verdadeira fica lá. E as coisas que vão nos trazer a felicidade, as coisas que vão saciar essa nossa sede, é a comunhão com Deus. Mas um pouco para frente na conversa, ela muda de assunto, né? Jesus começa a falar dos maridos dela, e aí ela percebe que ele era uma pessoa especial, então ele fala: vejo que és profeta. E aí ela pergunta essa questão religiosa, né? Onde é que nós devemos orar? Porque vocês judeus dizem que o lugar é lá em Jerusalém, mas os meus pais, o povo dessa região, acredita que devemos orar aqui no monte. E aí ele fala que dia virá em que o local de orar não será em algum lugar físico, mas será quem adorar Deus em verdade e espírito, ou seja, no templo do coração. Jesus, com isso, ele acaba com essa história de que existem locais sagrados. Nós precisamos tornar o nosso espírito, o nosso coração, um lugar sagrado. Adorar a Deus, nós podemos adorar em qualquer lugar. E dia virá em que nós teremos no coração Deus de uma forma que será como se nós estivéssemos numa oração perene vivendo. Daí nós estaremos saciados dessa sede. Passaremos pelas dificuldades da vida, sim. Teremos ainda fome do estômago, sim. Mas essa fome do espírito, essa fome de amor, essa fome de paz, essa fome de equilíbrio, essa estará saciada. E aí todo o resto será mais fácil. A luta do dia a dia, da vida, de conquistar o pão, de criar os filhos, de cuidar do esposo, da esposa, de cuidar dos problemas, isso tudo vai ficar mais fácil, porque a fé nos sustenta. O Deus vivendo em nosso coração nos dá uma energia impressionante. E onde que nós bebemos dessa água? Onde que está essa fonte que a gente pode beber para ficar saciado de forma definitiva? Jesus já dizia, e o Espiritismo reforça: o alimento das almas é o amor, né? O que alimenta a alma é o amor. E o meio mais eficaz da gente ter esse contato com o amor cristão, com o amor de Deus, é através da caridade, fazendo o bem ao próximo, em todos os níveis. No nível material, quando a gente auxilia aqueles que não têm tanto quanto a gente, aqueles que estão passando por mais dificuldade, mas também na maneira de ouvir o próximo, de perdoar, de ter paciência, de ter compaixão. Quando a gente pratica a caridade, nós sentimos um amor. E isso que eu estava explicando, que é essa saciedade perene, é a fonte que Jesus falou, né? Quem beber dessa água terá em seu peito uma fonte que jorrará para a vida eterna. Quando a gente dá na caridade, a gente recebe o amor, e isso nos preenche de uma maneira que nós ficamos elevados, né? Isso faz com que o nosso coração queira dar cada vez mais, porque a gente aprende que dando a gente se sacia das nossas necessidades espirituais, e aí a gente quer fazer cada vez mais. Nós nos tornamos uma fonte que vai ajudar outros a saciarem também. Então,
essa passagem nos traz muitos ensinamentos profundos, né? De que nós não precisamos estar aqui na casa espírita, ou lá na igreja católica, ou lá na igreja evangélica, ou no templo budista. Não existe um lugar correto de se orar. Nós precisamos ter Deus dentro de nós a todo instante, e nós podemos orar em qualquer lugar. É até melhor que a gente se recolha, como Jesus ensinou, né? Em silêncio no nosso quarto, para que a gente possa silenciar as nossas preocupações com o mundo material e perceber Deus falando em nosso coração. Como é que Deus fala ao nosso coração? Esses amigos espirituais que preparam a nossa encarnação e nos acompanham, eles executam a vontade de Deus. Todos nós temos um anjo da guarda. E uma família, em cada pessoa tem um anjo da guarda, aquela família tem um responsável pela família toda. Então nós vamos tendo uma hierarquia. É como se fosse uma cadeia de pessoas que cuidam de nós e que em níveis superiores elas têm noção do que está acontecendo, o que nós precisamos fazer aqui, qual caminho nós devemos seguir. Essa cadeia, na outra ponta, lá em cima, está Jesus. Jesus nos conhece a todos pelo nome, como Ele mesmo disse. Então, a misericórdia do Pai, né? Antes de Jesus está Deus, né? Tem Deus, Jesus, e aí todos os espíritos que chegam até o nosso anjo da guarda, cuidando de nós. Esse anjo da guarda, ele sabe qual o propósito da gente estar aqui na Terra, o que a gente precisa aprender, quais as dores que a gente precisa passar. E quando a gente consegue, em silêncio, ouvir Deus no coração, nós estamos ouvindo essas pessoas que estão nos dizendo qual o melhor caminho. Nem sempre vai ser algo que a gente goste de ouvir, porque muitas vezes a gente quer seguir um outro caminho, né? Um caminho que vai nos saciar da sede material. Mas essa voz que nos fala o coração, ela sempre vai dizer o que é mais correto para nós, o que é mais necessário para nós naquele momento. Então esse ensinamento é muito profundo, e a partir do momento que nós entramos em contato com esse Deus, cada vez mais, até chegar a uma forma perene, nós estamos em comunhão com Deus. E aí, para nos saciar, como eu falei, a fonte na qual nós vamos beber é a caridade, que vai nos dar, né? Jesus, quando os apóstolos voltam, eles trazendo comida, né? E aí a samaritana larga a vasilha d'água dela e vai na cidade chamar as pessoas para ouvirem Jesus. Os apóstolos falam: come, Senhor, né? A gente viajou pelo deserto, você não se alimentou ainda, né? E aí ele falou: tem uma comida que vocês ainda não conhecem. E eles perguntam: qual comida é essa? Alguém te deu de comer? Ele fala: a comida que me sacia é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando nós estamos fazendo a caridade moral, a caridade material, nós estamos fazendo a vontade do Pai, aquilo que Ele espera de nós, enquanto irmãos aqui na Terra. Então, quando estivermos fazendo a vontade do Pai, praticando a caridade, nós estaremos saciados. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, meus irmãos. Muito obrigado.